toda a faculdade e depois falou assim, pô, agora eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Você lembra dos seus primeiros casos? Lembro. Porque eu acho que eles marcam, né? Porque, tipo, Lembro. nossa, e agora? Cadê o professor, né? Eu lembro que eu dei um plantão em Tupi Paulista. E plantão é aquilo, eu tava, né? assim, no primeiro mês de formada. E aí, chegou um paciente, né, com rebaixamento do nível de consciência, tá? Falei, nossa, acho que ele é AVCzou. E eu precisava de uma tomografia. Lá não tinha tomografia. E eu precisava de Dracena para isso. E aí tinha um professor meu de plantão na UTI. Liguei para ele, me ajuda? Ele falou, vem, traz ele. Fui na ambulância, trazendo, tal. Cheguei lá. Aí ele me ajudou a entubar, tal. E fizemos tomografia, tipo assim, salvamos a vida do paciente. Então, tipo, foi muito legal. Né? Logo de cara, Logo né? de cara, eu salvei uma vida. Era a realização do sonho, né? Porque você queria fazer diferença na vida das pessoas. Porque se um paciente daquele continua lá, não faz o diagnóstico correto, ele morre em pouco tempo. E a gente vive, acho que, muito isso aqui no interior, porque... Não vou falar só no interior, mas é que é um pouco mais difícil, mas... A gente não é tão bem preparado como uma capital, né? Tudo bem que a capital, às vezes, tem todos os equipamentos, mas a demanda é gigantesca, né? Sim. Mas que nem Tupi não tinha nenhum equipamento nem para diagnosticar direito, né? Não, é. A maioria das cidades pequenas, né? Hoje nós somos uma referência aqui na região, né? A gente tem uma estrutura bacana. É que Dracena atende toda a região. Então, Dracena atende toda a região. Tem uma região muito grande. Sim. Santa Casa aqui não é fácil, não. Filho, tá de pé só por Deus. É muita gente trabalhando ali para deixar a coisa funcionando. É, muita gente trabalhando, uma equipe muito bacana ali para poder girar aquilo lá. Sim. E você já pensou em clinicar? Porque você não para nas UTI aí, né, mulher? Eu tô na UTI trabalhando, eu tô no AME, eu tô no ambulatório de infectologia do município. Que é onde você atende como... Atendo como infectologista aqui para o município. Então, todos os casos relacionados de infecção, desde hepatite, né? Porque às vezes a pessoa vira e pergunta assim, nossa, mas o que um infectologista faz, né? O infectologista, ele é um especialista que cuida de todas as infecções. Todos os tipos de bactérias, vírus, fungos, tudo que tem relacionado à infecção é um infectologista, sim. Se você for ver... É o que tem mais doença para cuidar. É o que mais tem doença para tratar, é o que mais tem... E cada dia tá mais evoluindo mais? Tá evoluindo muito desde quando eu me formei. Eu nunca na minha vida, durante a minha formação, imaginei passar por uma pandemia dessa. Eu passei pela época do H1N1, que já foi grande. Loucura, né? Foi uma loucura no HR. Eu trabalhava no HR na porta, Caramba. na triagem. Então, assim, a gente perdeu muita gente já lá na fase do H1N1. A gente perdeu muita gente. E a gente tinha 3 isolamentos lá na época. A gente tinha que isolar paciente em quarto, porque não tivemos essa estrutura que a gente teve. A gente teve um apoio tão grande em termos, tipo assim, de mandar ventilador, de mandar verba para abrir leito, que a gente não teve lá na época da H1N1. H1N1, tipo assim, na verdade, foi meio que abafado. Você não sabia o que estava acontecendo. Como não foi uma coisa que atingiu, acho que globalmente, de uma vez, como foi a pandemia, né? No caso da Covid, o pessoal meio que vai camuflando. Exatamente. Então, assim, eu tinha meu consultório na Avenida Presidente Vargas. E com o passar dos dias da pandemia, muitos pacientes, eles queriam passar comigo e eu não atendia Covid lá. Né? E aí eles mentiam para poder passar comigo. Ah, tá. Tipo, eu não tô... eu não tô gripada. Chegava lá e tava. Falei, meu Deus. E assim, tinha criança na portaria, tinha pessoal da ortopedia, tinha pessoal da nutrição, que era uma clínica grande. Sim. Entendi. E aí eu falei, gente, eu comecei a me incomodar. Falei, gente, eu preciso de um local onde eu tenha uma estrutura para eu receber esses pacientes também. Eu preciso atender esses pacientes do Covid. Eu sou a única infectologista da cidade, eu não tô atendendo eles. E aí foi que eu fui conversar lá no pronto atendimento da Unimed, né, que eles tinham uma estrutura para isso. E aí nós montamos o isolamento lá na Unimed, onde eu atendia e os clínicos lá do pronto-socorro também atendiam. Então eu tinha uma sala só para mim e tinham outras 2 salas para eles. Sim. E aí eu comecei a atender lá como infectologista a parte do Covid e os meus pacientes de consultório também, que não era Covid. Né? Então eu tinha uma sala limpa e uma sala de isolamento. Legal. Então eu atendia primeiro os limpos e depois eu ia fazer o atendimento dos isolamentos. Eu começava meus atendimentos por volta aí de 4:30 da tarde, eu saía de lá 9, 10 horas da noite. Puxado.
puxado, eu não conseguia me pegar o telefone. Às vezes tinha amigas que mandavam mensagem para mim, ai, me ajuda, né, a minha mãe não tá bem, ai, meu pai não tá bem, e eu conseguia chegar em casa só à noite e ver, nossa, não, vamos ver, amanhã marca comigo, eu vejo, Eu né? imagino a quantidade de pergunta de gente atrás de você durante esse período. Muita gente, né? Muita gente. Às vezes teve pessoas que achou que eu não dei atenção, tal, eu pedi desculpa, tal, né? Falei, gente, eu tô muito sobrecarregada, tô com muita coisa, mas amanhã vai lá que eu vejo, né? Então, assim, eu tentava atender todo mundo que eu Porque podia. não adianta você pedir para uma secretária, é uma coisa Não. muito específica. Não. Não dá. Eu não conseguia falar não. Então, tipo assim, eu saía de lá 9, 10 horas da noite porque eu não conseguia falar não. Eu tava terminando o paciente, o último paciente chegava lá 2, 3, queria que eu atendesse e eu atendia. Viu? E aí eu saía de lá e eu ainda passava no SEMAC para ver se estava tudo bem nos pacientes, se eles precisavam de alguma coisa, porque eu fazia a coordenação do SEMAC também. Então, se tinha algum paciente para discutir, se tinha algum paciente grave que precisaria do meu auxílio, né? E de manhã eu ia também lá no SEMAC, passava as visitas, tudo e tal. Então, assim, foi muito corrido, foi muita correria. Segunda a segunda. Segunda a segunda, o tempo todo. Então, hoje, meu consultório continua dentro do pronto atendimento da Unimed. Porque, assim, tem sido para mim tão mais cômodo. Às vezes as pessoas mandam mensagem e falam assim, mas onde que é o teu consultório? Chega lá no pronto atendimento e fala assim, mas onde que é o seu consultório para eu ir? Falei, não, meu consultório é aqui. Tô aqui. Chegou! É aqui mesmo. Mas onde que eu te acho? É lá no pronto atendimento da Unimed mesmo. Não, mas eu não tenho Unimed. Não tem problema. Lá eu atendo particular, eu atendo Unimed. Eu Corre só lá que até a uso sala o dela. espaço deles. Entendi. Vai lá que não tem erro. Quer achar a doutora Germana infectologista, vai no pronto atendimento da Unimed que não tem erro. Em algum momento eu vou estar lá. Com certeza. Mas é realmente, acho que foi um período muito complicado para você, porque, como você disse, você era a única da área Sim, na nossa cidade. aqui em Dracena. É. Provavelmente, assim, até na região, assim, é uma das poucas, né? Sim, porque depois a gente tem a Damantina e Prudente, né? Então, mas Temos se infectologistas. a gente pegar de Panorama, Pacaembu ali... Não tem. É um raio muito grande. Não tem, pra- é um Quer dizer, raio o muito raio grande. que a Santa Casa de Dracena atendia é o raio que O você que eu tava- atendi de paciente de Panorama, da região Junqueira. Ah, Junqueira eu também coordenei. Pô, você tava esquecendo? Esqueci de Ah, não Junqueira. acredito. Nossa, o Rael vai brigar Põe comigo, mais um hein? aí, pra conta aí. Esqueci de Junqueira. Na época da pandemia teve Junqueira também. Eu montei, junto com a equipe lá, a gente montou alguns leitos só de Covid lá. Então, tipo assim, o pessoal teve uma boa estrutura lá para receber esses pacientes. Vamos supor, a pessoa entubar, tem como ficar entubadinho lá até ir para UTI. Entendi. Que isso Entendeu? foi bom, né? E eu passava visita lá todos os dias, de segunda a sexta. Tirou um pouco o Sim, fogo desatolou um daqui. pouco a Santa É, Casa. então essa eles palavra. tinham como discutir comigo, né? Então, tipo assim, a gente trazia pra cá. Então, assim, eu também dei um bom auxílio lá ao pessoal de Junqueira. Foi uma época que acho que não vai ter como esquecer, né? Porque foi realmente Não. muito tumultuado. Muito Sim. tumultuado. E era muita gente, Pedro. Eu O pessoal imagino. saía pra pescar, voltava aquele grupo inteiro contaminado. Eu lembro que Panorama eu atendi 2 grupos de pessoal que foi pra pescaria. Aí você fala assim, você tava no grupo do Eu falei, fulano, você tava no né? grupo de quem? Eu falei assim, eu sou daquele grupo do ciclano que veio aqui semana passada, a gente foi em Entendi. 10. Eu atendi o grupo inteiro. Chegava o grupo e o pessoal do Canachuê, tudo... Olha só. As piadas. A gente não pediu É desculpa mais pra forte ela que das eu. piadas, Mais né? forte que eu, mais forte que eu. Mas, como ela te conhece, né? Então. É, não. Da onde que eu te conheço mesmo, Pedro? Ah, não sei. Não, eu também não lembro, viu?